né? O que a gente quer é resolver problemas agora não homogêneos, né? Primeiro, a gente precisa só de uma teoria geral para isso. A teoria geral para isso é a seguinte: seria você... Né? Vê só, o que é que... Suponha que... Deixa eu só escrever um pouquinho aqui. Suponha que Y é solução, digamos, Y1 e Y2 são soluções de... chamar aqui de asterisco, tá? Da equação asterisco. Tá certo? Soluções de asterisco. Tá? O que acontece? Vê quem o que acontece com a diferença entre eles. Então, quem digamos... Deixa eu escrever. Bom, deixa eu escrever. Substitui... Deixa eu escrever assim. Y1 menos Y2, temos. O que a gente tem, né, se você tiver Y1 e Y2, são as duas funções Y1 e Y2 são soluções desse problema aqui. O que acontece com a diferença? Tá certo? Substitui lá na equação, vê o que você tem. Vê a diferença. A diferença seria Y1 menos Y2, duas linhas, certo? Mais P, não vou botar a dependência de X, só para não carregar muito na notação, tá certo? Mas P, Y' seria Y1 menos Y2, linha, mais Q vezes Y1 menos Y2, igual a, deixa eu botar aqui, vou colocar aqui, continuar aqui para vocês verem, tá certo? Essa equação seria, bom, aqui é a segunda derivada né, as derivadas são lineares, né? Então você teria assim, ó, Y1 duas linhas, mais P, Y1 linha, tá certo? Mais Q, Y1, tá certo? Então, deixa eu botar aqui em outra cor, só para vocês verem. Quer dizer, eu já escrevi esse termo, né? Escrevi esse termo aqui, escrevi esse termo aqui. Agora, restam os termos que tem Y2, tá? Aí fica menos Y2 linha, duas linhas, né? Desculpa, mais P vezes Y2 linha, mais Q, porque o menos está tudo aqui fora, né? Menos Q, Y2. Concorda? Ok para todo mundo? Professor. Isso, né? Seria igual a G, então, né? Exatamente. Isso aqui, cada um desses, ó. Esse é igual a G. E esse também é igual a G. Porque a gente está supondo que ambas são soluções da equação não homogênea. Ah, certo. Portanto, isso aqui é igual a zero. Concorda? Sim. Conclusão. Se eu inicio... Deixa eu mostrar aqui de novo. Se eu tenho duas soluções desse problema, a diferença, Y1 menos Y2, é a solução do problema chamado... Deixa eu escrever aqui. No problema chamado Y1 menos Y2 é solução do problema homogêneo, chamado de problema homogêneo, chamar a equação, tá? Equação da equação homogênea associada, né, associada àquela primeira equação, dada por Y, né, duas linhas, mais P de X, Y', mais Q de X, Y, igual a zero. Tá certo? Conclusão. Né? Deixa eu escrever aqui. Conclusão. Se você... Conclusão disso tudo, né, usando o que a gente já sabe, é que se você... conclusão. Deixa eu ver assim. A solução geral
geral da equação não homogênea y, duas linhas, mais p de x, y' mais q de x, y igual a g de x, é dada por y de x igual a y, vou chamar aqui yn de x, mais c1, y1 de x, mais c2, y2 de x. Tá certo? Onde yn é solução de asterisco e C1, Y1 mais C2, Y2 é a solução geral do problema homogêneo associado. Da equação, uma equação que não é um problema valencial, da equação homogênea associada. Tá certo? Por quê? Porque a gente fez a conta que a gente acabou de fazer. Né? Vê só o que a gente acabou de fazer ali nos papéis anteriores, né? Se você tiver duas soluções desse problema, a diferença entre elas, e aí deixa eu repetir aqui, só para tentar ficar mais claro para vocês, né? Se você tiver duas soluções, y1, y2, soluções de novo, y duas linhas, mais p, não vou escrever a dependência só para facilitar, y igual a g de x. Tá certo? Se você tiver y e y2 soluções dessa equação, tá certo? Então, y1 menos y2, a gente acabou de ver que y1 menos y2 satisfaz y duas linhas mais p y' mais qy igual a zero. Tá certo? Então, y1 menos y2, sendo solução desse problema homogêneo, né, ela tem que ser escrita como, e aí o que está ruim aqui, vou chamar assim, vou chamar H, tá certo? YH1 mais C2, YH2, onde Y1H e Y2H são as soluções, a base para o espaço de solução da equação homogênea. Tá certo? Então, toda solução do problema não homogêneo Y1 vai ser da forma Y2 mais C1, Y1H, mais C2, Y2H, onde isso aqui é a solução geral do problema homogêneo. Tá certo? Então, qualquer que seja a solução do problema não homogêneo, ela é solução geral, tem que ser da forma solução geral do problema homogêneo, mais uma solução do problema não homogêneo, tá certo? Em outras palavras, para você resolver esse problema aqui, né, a equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea, basta você, primeiro, achar a solução geral do problema da equação homogênea associada, tá certo? E depois achar uma solução, só precisa ser uma, da maneira que você puder achar. Tá certo? Uma solução desse problema aqui. E aí a solução, qualquer outra solução vai ser escrita assim. Essa solução que você achou, essa solução particular do problema, mais a solução geral do problema homogêneo. Tá certo? Perguntas? Tá ok até aqui? Ô, professor, você pode repetir essa última parte a partir desse y1 menos y2? Não entendi. Eu sei que a gente vai achar a solução geral do problema homogêneo, porque ele vai compor uma das soluções do não homogêneo. Mas vou dar só um momento, peraí. Vamos lá, devagar. Y1 e Y2 são soluções do problema não homogêneo. Quer dizer, G aqui é uma função dada que não necessariamente nula, tá certo? Certo. Nas contas anteriores que a gente fez, a gente viu que a diferença Y1 menos Y2, né,
vai ser solução do problema da equação homogênea associada. Certo. Tá certo? Então, y1 menos y2 vai ser solução da equação y duas linhas, mais py linha, mais qy igual a zero. Certo? Ok. Muito bem. A gente já sabe como é a solução, né, a cara de qualquer solução dessas de problema homogêneo. Né? A gente sabe que o espaço solução tem dimensão 2, tá certo? E que ele é gerado por duas funções, desde que elas sejam LI. São essas funções aqui. Estou escrevendo com essa notação. De escrever qualquer notação, tá certo? Então, como essa diferença dessas duas é solução da homogênea, elas têm que ser escritas assim, como combinação linear da base. Tá certo? Certo. E veja só, isso aqui é tudo geral. Né? Tudo geral. Aqui y1, y2 são funções arbitrárias. Né? Portanto, qual é a conclusão? Quando eu escrevi isso aqui, é que toda solução desse problema... Só um momento, tá? Só um momento. Ok, pessoal, de volta. Muito bem. Então, deixa eu voltar onde é que eu estava. Muito bem. Então, a gente está aqui. Começou com duas soluções do problema não homogêneo, tá certo? E viu que a diferença é a solução do problema, né, homogêneo associado. Portanto, a diferença pode ser escrita como dessa forma. Essa é a solução geral, né? Então, existem constantes C1 e C2 de tal forma que isso aqui é igual a essa diferença. Portanto, veja, qualquer que seja a solução Y1 do problema não homogêneo, ela tem que ser da forma Y2 mais essa solução geral do problema homogêneo. Em outras palavras, essa é a solução geral do problema não homogêneo. Qualquer solução é dessa forma. Okay. Então, ok? Tá certo? Ok. Então, para você encontrar a solução geral desse problema não homogêneo, basta você encontrar a solução geral do problema homogêneo associado, que é essa, e somar com uma solução do problema não homogêneo. Desde que você saiba quem é essa solução. Aí você pode dizer, olha, mas eu estou no mesmo problema, eu estou atrás de soluções e eu preciso de uma solução. Isso é verdade. Mas o que a gente vai fazer hoje é começar a estudar, a gente vai ver 2 métodos. Né? Hoje a gente vê um, quarta-feira vê outro. E para encontrar soluções, tá certo? Uma solução que seja do problema, que é só o que você precisa, do problema de problemas não homogêneos. Ok? Ok, professor. Então vamos lá. O primeiro vai ficar um pouco mais claro, eu acho que quando a gente começar a fazer. Então vamos lá. Então, encontrar solução. E aqui eu estou dizendo só uma solução, tá certo? Eu quero mostrar uma solução. Uma solução do problema da equação. Vamos fazer assim, esse aqui que é bem facinho. Y2 linha mais Y igual a cosseno de, sei lá, 2x. Tá certo? Encontrar uma solução e também depois encontrar a solução geral. Encontrar sua solução geral. Como é que você resolveria? Bom, a gente sabe que a solução geral... a solução, né? Solução, vamos lá, botar aqui. Solução... A solução geral é da forma y, vou chamar de y, sei lá, vou chamar y mesmo, tá certo? É da forma yn mais C1, y1 chamar h, mais C2, y2h. Onde? Essa aqui é solução da equação homogênea associada. Isso aqui é uma solução
né, que o livro repete solução particular, solução particular. É uma solução particular, exatamente. Eu prefiro dizer só, é uma solução daquele problema, tá certo? É uma solução qualquer de, vamos dizer, asterisco. Tá certo? Essa parte a gente já sabe achar, concorda? Tá certo? Quem é a solução? É essa daqui. Isso aqui vai ser cosseno x sendo x, né? Tá certo? Só falta saber encontrar, né, uma solução em particular desse problema. Tá certo? Vamos lá. Tá certo? Por quê? A solução para o problema homogêneo, deixa eu escrever, né, desse que a gente já sabe encontrar, mas vou repetir, né, o problema homogêneo, a equação homogênea, associada, é y duas linhas mais y igual a zero. A equação característica dela é r ao quadrado mais 1 igual a zero, que tem solução r igual a mais ou menos i. Solução geral, portanto, né? Parte real aqui é zero, parte imaginária é 1. Solução geral desse problema homogêneo é C1 cosseno x mais C2 seno x. Tá certo? Essa é a solução geral do problema homogêneo. Então, a solução daquele problema, né? Acabou, né? A solução, né, desse problema que a gente está querendo resolver, o problema não homogêneo, vai ser essa yn mais, aqui vai ser C1 cosseno x mais C2 seno x. Certo? Então, só falta encontrar, né, saber encontrar essa yn, que é qualquer solução que seja para esse problema. Tá certo? E aí, olha agora para esse problema. O que é que você está procurando aqui? Esse é o primeiro método que a gente vai estudar, que é o chamado método dos coeficientes a determinar. Né? Coeficientes indeterminados, eu acho que é isso. Bom, são sinônimos, tá certo? A determinar ou indeterminados. Eu acho que o livro escreve indeterminados, mas são sinônimos, tá? Pois bem, olha aqui essa equação que você está querendo encontrar uma solução. Você quer encontrar uma função que a função somado com a sua segunda derivada, né, a segunda derivada dela mesma, tá certo? Seja igual a cosseno de 2x. Como é que seria a forma de uma função dessa? O que é que você daria como um chute, um bom chute? Cosseno de 2x sobre 4? Ou Por menos? exemplo, exatamente. Alguma coisa multiplicando cosseno de 2x, concorda? Concordo. É um bom candidato. Né? Para ficar um pouco mais geral, só um momento, pessoal, deixa eu ver se diminui aqui esse barulho aí. Ok, diminuiu. Né? Qualquer coisa multiplicando cosseno de 2x. Só um momento, tá? Esperar um pouquinho. Ok, pessoal, fechei aqui a janela para tentar diminuir um pouco aqui o barulho. Ó, voltando. Muito bem, então a gente tá querendo encontrar uma solução para esse problema aqui. Um bom candidato é qualquer constante vezes cosseno 2x. Mas tem como ser mais geral, né? Porque lembra que a derivada do seno também dá cosseno, a primeira derivada. Então, um bom candidato, digamos, o candidato mais geral ali, do que, né, o candidato,
à solução. Candidata, né? Seria, porque é uma função, né? Candidata à solução. Seria quem? Seria você buscar, assim, uma coisa y de x igual a constante vezes cosseno de 2x mais constante vezes seno de 2x. Concorda comigo? Ok? Então, vamos ver o que acontece se a gente supuser que realmente você tem uma solução, a cara da solução é essa. Né? Vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu botar aqui na ordem. Ok? Vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Está aqui a y de x igual a cosseno de 2x mais seno de 2x. Né? Y' de x seria, deriva aqui. Né? O que é que vai dar? Derivada do cosseno é menos seno, vezes o 2 aqui, regra da cadeia, menos 2a. Menos 2a, seno de 2x. Derivada de b seno de 2x mais 2b cosseno de 2x. Tá certo? E segunda derivada, vou botar aqui mais em cima. Segunda derivada, 2 de x, é igual a derivada do cosseno, aqui vai dar então menos seno, menos 4a, cosseno 2x. Acompanha aí para não errar, tá, pessoal? Menos, aqui derivada do cosseno é menos seno agora, né? Menos 4b seno 2x, ok? Tá certo? Pois bem, aí agora o que é que você faz? Bom, agora você está querendo, né? Substituir na equação. Tá? Vou repetir aqui, a equação era, deixa eu repetir, fica mais fácil. A equação era y duas linhas mais y igual a cosseno de 2x. Tá certo? Então, para que essa função y de x dessa forma seja a solução, a gente substitui a equação e obriga, né? E vê se a gente pode escolher A e B de forma que, de fato, essa y seja a solução. Tá certo? Pois bem. Só um momento. Bati aqui no negócio. Ok? Pois bem, então vamos lá. Substituindo. Você tem A cosseno de 2x. Então tá aqui a... Você tem. Então tá aqui, deixa eu botar no lugar aqui. Misturou todo aqui o lugar, peraí, só um momento. Agora. Y duas linhas está aqui, então você precisa aqui, para que seja a solução, você precisa que menos 4a cosseno de 2x, menos 4b seno de 2x, mais y, tá certo? Y era a cosseno de 2x mais b seno de 2x. Isso aqui você quer que seja igual a cosseno de 2x. O que é que você obtém aqui? Você quer que... aqui tem menos 4a cosseno de 2x, mais a cosseno de 2x, dá menos 3a cosseno de 2x, tá certo? Mais um cosseno de 2x que tem aqui do outro lado, né? Então você tem que... Deixa eu escrever aqui tudo. Menos 3a cosseno de 2x, menos 3b seno de 2x, igual a cosseno de 2x. Ok? E a única escolha de constantes que satisfaz essa equação seria escolher b igual a 0, tá certo? E escolher menos 3a igual a 1. Concorda? Concordo. É isso? Então, se você escolher menos 3a igual a 1, isto é, né? A igual a menos 1/3, e escolher b igual a 0, né? Você tem y de x igual a menos 1/3 cosseno 2x, mais b vezes seno de 2x, que b é igual a 0, então não tem mais nenhum termo aqui, tá certo? Isso é solução de y duas linhas
mais y igual a cosseno de 2x. Tá certo? Conclusão. Solução geral de, vou chamar aqui de asterisco, é dada por y de x igual a menos 1/3 cosseno de 2x, que é uma solução, né, para esse problema, mais a solução geral do problema homogêneo, que é C1 cosseno x mais C2 seno x. Certo, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Tá claro? Tá sim, professor. Mas, assim, no caso desse exemplo, a gente conseguiu fazer intuitivamente. Isso. A gente achou uma das soluções da homogênea. Baseado no conjunto inicial. Isso. Exatamente. Aí, no caso, a gente vai ver métodos para achar uma das soluções qualquer. Não. Esse método que nós estamos vendo aqui é baseado no bom chute, sempre. E aí, por isso que ele é mais limitado, mas é um método muito simples. Okay. Esse que eu vou dizer outra vez. E aí, quando é que ele funciona? Em alguns casos particulares. E, por exemplo, a gente acabou de ver um. Quando você tem funções cosseno, ou seno, ou combinação linear delas, no lado esquerdo, do lado direito, né? Do lado não homogêneo. Outro caso que você consegue um bom chute, um bom candidato, facilmente por exemplo, se você quisesse resolver y' mais y, vou manter a equação aqui só porque a gente já resolveu, né? Cosseno x, a mesma equação. Isso valeria para qualquer problema, né? Tá? E, por exemplo, e elevado a x, se você tiver um exponencial desse lado, qual é o bom candidato? O bom candidato é um múltiplo da exponencial, da própria exponencial, concorda? Né? Porque você aqui está buscando uma função que ela, somado com a segunda derivada dela, deu exponencial. Então, isso tem que ser um múltiplo da exponencial. Então, um bom candidato seria... Um bom candidato seria aqui em y de x, né? Para encontrar uma solução... um C, A vezes A de x. C, exatamente. E aí você vai lá e substitui. Para achar o A. Isso. Aqui, ó. Y duas linhas, isso aqui é tudo a mesma coisa, né? Nesse caso. Substitui lá, você teria A vezes E elevado a X mais A elevado a X igual a elevado a X. Daria 2A elevado a X igual a elevado a X, né? O que acontece se somente se A é igual a 1/2. Portanto, a gente acabou de achar uma solução particular, que seria, desse problema, que seria Y de X igual a 1/2 elevado a X. Elevado a X sobre 2. Que você pode verificar que de fato basta derivar e colocar aqui. Outro caso que funciona. Outro caso que funciona é quando você tiver um polinômio do outro lado. Por exemplo, se eu quisesse de novo resolver y duas linhas mais y, né? Só para manter a mesma equação, igual a, sei lá, 2x ao quadrado mais 1. Você quer uma função que ela, mais sua segunda derivada, dê um polinômio de grau 2. Um bom chute é um polinômio de grau 2. Tá certo? Então, um bom chute, um bom candidato, né? O candidato, né? A função é candidata, né? Seria y de x igual a x quadrado mais bx mais c. Vamos ver se a gente consegue uma coisa dessa forma? Y' seria 2ax mais b, e y duas linhas seria 2a. Substitui lá. Para que essa função seja a solução disso aqui, você teria que ter y duas linhas, que é 2a, mais ax quadrado, mais bx, mais c, igual a 2x quadrado, mais 1. Solução disso seria a igual a 2, uma a igual a 2. Termo que multiplica x, só tem o b, aqui não tem nada, seria b igual a 0. Termo independente aqui é 1 e aqui é 2a mais c, seria 2a mais c igual a 1. Né? Mas só que a é 2. Né? Então seria 4 mais c igual a 1.
C igual a menos 3. Portanto, uma solução particular aqui, nessa equação, seria... Cadê? AX quadrado mais BX mais C, né? A igual a 2 seria 2x quadrado. B igual a 0, 0 vezes x, 0, mais C, menos 3. Isso aqui é a solução desse problema. E a solução geral desse problema seria... A solução geral seria quem? A solução geral. A solução geral desse problema seria 2x ao quadrado, menos 3, mais... C1 cosseno de x. Mais C2 seno x. Obrigado. Ok, pessoal? Então, Ok, esse professor. realmente é baseado num bom chute. E ele ainda funciona quando você tiver multiplicações dessas funções. Por exemplo, se você tiver E elevado a x cosseno x, digamos, a equação aqui, mais y, qualquer equação, né? Eu vou escrever assim, só para você, a equação seria qualquer uma, digamos, L de y, desde que seja linear, igual a x cosseno x, tá certo? Um bom candidato aqui seria, constante vezes E elevado a x cosseno x, vai dar mais trabalho, claro, derivada, fazer as contas, mas seria assim, ó. E aí faz as contas. E acha A e B. Professor, isso sempre funciona. Funciona sim, desde que você tenha alguns ajustes. Não é tão maravilhoso assim, mas é um ajuste simples, da maneira que eu vou lhe mostrar agora. Pessoal, vamos tentar resolver agora esse. A mesma equação que a gente estava vendo. Y duas linhas mais Y igual a cosseno x. Qual seria um bom candidato aí? A vezes cosseno x mais B seno x. Isso. Y de x igual a cosseno x mais B seno x. Se você derivar, aí você obtém aqui menos A seno x mais B cosseno x. Deriva mais uma vez, y duas linhas igual a menos A cosseno x menos B seno x. Substitui na equação y duas linhas mais y igual a y duas linhas é menos A cosseno x menos B seno x mais y é mais A cosseno x mais B seno x. Isso aqui é igual a cosseno x menos A cosseno x é 0, B seno x menos B seno x é 0. E agora complicou, né? Você não tem solução dessa forma. De fato, você podia ter até percebido antes se tivesse pensado um pouco, por quê? Essa aqui é exatamente a solução do problema homogêneo. Concorda? Isso aqui é a solução, é constante. Então, esse é o problema. Quando você deu esse seu chute, você está dando exatamente a solução do problema homogêneo. Então, aqui, de fato, você não tem soluções desse problema não homogêneo dessa forma. Mas tem como resolver. Sabe? O que é que você faz? Quando não funciona assim, você multiplica por... Próximo candidato, você multiplica. Caso não funcione, próximo candidato, a próxima candidata, né, seria a função, né, candidata, seria y de x, você ao invés de, né, tomar esse A cosseno x mais B seno x, você multiplica por um x. E aí você seria assim, A vezes x vezes cosseno x, mais B vezes x vezes seno x. Faça as contas, isso aqui foi como exercício, só fazer as contas. Tá? E procure e encontre A e B. Professor, isso sempre funciona. Pode ser que multiplicar por x ainda não dê certo. Certo? Se não der certo, você multiplica por x ao quadrado. Tem uma razão para isso que não cabe a gente discutir aqui não, já que o curso é de métodos, tá certo? Quero que vocês saibam como é que faz o método, né?
Tem uma razão para isso? Tem, mas não cabe aqui. Acreditem que isso funciona. Aí você diz, e se chegar aqui e não funcionar? Aí eu tenho que multiplicar por x ao cubo? A resposta é não. No máximo, você vai multiplicar por x ao quadrado. Tá certo? Isso tem a ver com a ordem da equação, tá certo, pessoal? Da equação C de segunda ordem. Tá? Então, de segunda ordem, no máximo, no pior dos casos, você vai ter que fazer uma conta com x ao quadrado vezes seno x. Tá certo? Em resumo, esse método, que é o método de coeficiência a determinar, vale para termos não homogêneos das seguintes formas, tá certo? Vou chamar aqui o termo não homogêneo, né? G de x. Se você tiver um termo não homogêneo tipo polinômio, fazer assim, polinômio de grau n, tá certo? De x. Seria uma coisa assim, tipo A0x elevado a n, mais A1x a n menos 1, mais a n. E aí seu chute, né? Eu vou chamar assim, candidata, né? Que é a função candidata, tá certo? Seria um polinômio de mesmo grau. A0, x elevado a n, mais A1, x elevado a n menos 1, mais a n. Tá certo? Pode não funcionar? Pode. Mas aí você multiplica por x elevado a 1, né? Por x, ou por x ao quadrado. Então, eu vou escrever assim. Tá certo? Então, o candidato é sempre esse polinômio, que pode ser vezes 1, seria quando s igual a 0. Se não funcionar, se você não tiver solução dessa forma, você vai lá, multiplica por x. Se não tiver, multiplica por x ao quadrado. Isso é o pior que pode acontecer. Então, eu vou fazer assim, para só ser sucinto, é mais ou menos como está escrito no livro. Tá certo? Então, se você tiver termo não homogêneo polinômio desse tipo, você chuta um polinômio de mesmo grau. Se não tiver, multiplica por x. Se não tiver, multiplica por x quadrado. E pronto. No pior dos casos, vai ser multiplicando por x ao quadrado, você vai achar a solução. Tá? Isso serve também para exponenciais e produtos de exponenciais. Seria assim, Pn elevado a alfa x, certo? Pn de x, né? Um polinômio de grau n vezes e elevado a alfa x. E aí, seu chute é só A0xn mais AN, polinômio, vezes e elevado a alfa x, tá certo? E pode ser que não tenha solução dessa forma, você precisa multiplicar por x ou por x ao quadrado. Mais uma vez, o candidato vai ser por ordem de, digamos, complicação. Primeiro candidato, você bota S igual a 0, tenta assim. Se não tiver, bota S igual a 1, multiplica por x. Se não tiver, multiplica por x ao quadrado. E isso serve também para polinômio, vezes exponenciais, vezes cosseno, ou seno, ou combinações lineares desses. E aí, seu chute é polinômio, n, é alfa x cosseno de beta x, mais, e aqui você precisa incluir cosseno e seno, lembra, com um bom chute, né? Porque cosseno e seno, as derivadas ficam oscilando. Aí teria que ter aqui mais outro polinômio, vezes e elevado a alfa x, seno. Essa tabelinha tem no livro, tá? Isso, x elevado a s e x elevado a s. E a mesma lógica aqui, se você não tiver com s igual a 0, quer dizer, se multiplicar por x, multiplica por x ao quadrado, multiplica por x, se não tiver, multiplica por x ao quadrado, tá certo? Então, esse é o método dos coeficientes a determinar, tá certo? E aí é só praticar, pessoal. A conta é aquela que eu fiz aqui, tá certo? E só praticar o suficiente. Vantagem desse método é que é muito simples, tá certo? Baseado, basta você dar o chute no inicial, que é simples, e aí você vai só fazer as contas e resolver um sisteminha, talvez, equações simples para as constantes que aparecem, tá certo? E desvantagem é que não é um método geral, quer dizer, só serve quando você tiver os termos não homogêneos dados por polinômios, exponenciais, cosseno e seno, ou produtos entre eles. Tá certo? Então não tem o que fazer, é só treinar, escrever e fazer conta, tá? Na próxima aula a gente vê o outro método, que chama-se variação dos parâmetros. Tá certo? Vocês têm... E termina o assunto, tá? Quarta-feira termina o assunto e aí só a gente tem a prova,
que eu acho que é dia 30, né? Isso. Vocês têm alguma pergunta sobre, mais uma dúvida aí sobre alguma coisa mais sobre isso? Professor, essa equação geral associada homogênea sempre vai ser C1 vezes cosseno de x, C2 vezes seno de x? Tá bem baixinho o teu microfone, pode repetir? A equação associada homogênea vai ser sempre C1 vezes cosseno de x mais C2 vezes seno de x? Não. Isso aí, essa aí é porque eu estava fazendo os exemplos aqui, fiz todos com y2' mais y igual a alguma coisa, igual a zero. Aí essa tem a solução geral, né? A equação característica é r² mais 1 igual a zero, que é r igual a mais ou menos i, e por isso que essa solução geral dessa aqui é C1 cosseno x mais C2 seno x. Podia ser, sei lá, y2' mais 2y mais 5 igual a zero. Isso aqui já teria, bom, vamos botar assim, mais 8y. Né? Isso aqui já teria duas raízes reais, já seria, né, E elevada constante vezes E elevada a R1x, né? Então, uma raiz mais constante seria uma coisa assim, né? E elevada a R1x mais C2, E elevada a R2x, onde R1 e R2 seriam as raízes da equação característica. Né? Depende. Ou ser, aí é aquele negócio, podia ser até uma equação mais geral, podia ser assim, uma equação assim, ó, x² y' mais x ao cubo y igual x ao cubo mais 1 vezes y é igual a seno x, sei lá, uma coisa dessa. Só que aí já não se via nem a variação dos parâmetros, o coeficiente a determinar, né? A teoria geral existe, né? A solução disso aqui geral ia ser a solução da homogênea associada, né? Mais uma solução particular dessa daqui. Só que aí, essa coisa que a gente viu até agora, nem a gente tem, nem para resolver a homogênea, a gente tem uma teoria geral. A gente só sabe resolver, no caso, de coeficientes constantes, né? Pelo menos assim, uma teoria geral, né? Quando você tem isso aqui, né? A, B e C constantes. Isso aqui a gente já, né, teria que ter. Não é. Aí são outros 500, né? Cada problema que você inventar aí vai ser uma complicação. Mas, assim, a solução do problema homogêneo depende da equação que você está tratando. Tá certo? Entendi, professor. Valeu. Alguém mais? Alguma coisa mais?